iniciar a disciplina de didática, a unidade 1, né, do curso de Licenciatura em Matemática do Campus São João dos Patos, no qual tem como título Fundamentos Epistemológicos e Políticos da Educação e da Didática. Tópicos desta aula: Educação como prática social e política, epistemologia da prática educativa, origem e desenvolvimento histórico da didática, a constituição da identidade docente. O primeiro questionar, né, nosso aqui, da educação como prática social e política, o que é educação? Então a gente consulta, né, traz Libânio para refletirmos sobre a educação. É um fenômeno próprio dos seres humanos, que significa afirmar que é, ao mesmo tempo, uma exigência para o processo de trabalho, bem como ela própria um processo de trabalho. Então, nessa jornada, vamos explorar o que é ensinar, qual é o papel da didática na educação e como a prática constrói identidades. Então, a educação como prática social. Então, a gente precisa entender que a educação, ela transforma. Então, educar é transformar. Então, nessa realidade, a gente tem como, né, que a educação ela vai proporcionar toda a transmissão de saberes, de valores, de cultura, né, ou seja, os conhecimentos que são acumulados historicamente. O processo de humanização e diálogo, né, ou seja, a educação nos humaniza, e a construção coletiva do conhecimento. Então, a gente fala de Freire quando ele coloca que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode ter meio debate, que obviamente vem do diálogo, não qualquer tipo de diálogo, mas um diálogo problematizador. Então, a análise da realidade não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Então, Paulo Freire defende uma educação autêntica, uma educação social, uma educação política, para pensarmos a educação como uma prática social. E a educação, né, a gente pode situar também como uma prática política, né, questionadora. Então, para Paulo Freire, não há uma educação neutra, ela é sempre política, né? Ela é sempre social, então pode ser instrumento de libertação ou de dominação, né? Ele vai nos dizer que quando menos conhecimento, menos consciente, né, mais nós estaremos alienados, e quanto mais obtemos conhecimento, mais desenvolvemos uma consciência crítica, né, mais podemos nos libertar dessa dominação, deixarmos de ser opressores, para que possamos realmente intervir na nossa realidade de uma forma mais consciente e transformadora de vidas e de contextos. Envolve escolhas ideológicas sobre o que ensinar e como ensinar, né? Nós sabemos que Paulo Freire vai criticar bastante a educação bancária, que a gente vai ver daqui a pouco. A educação, qualquer que ela seja, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. É uma visão de mundo e um conjunto de opções políticas. Então, o ato de educar é um ato social, é um ato político e possivelmente um ato de transformação. Então, colocando aqui, né, dois tipos de educação, tanto a educação bancária como a educação libertadora, no qual nós temos aqui duas gravuras. Então, a educação bancária vê o aluno como um recipiente vazio, o saber vem de cima, ou seja, o detentor do conhecimento é o professor, e reproduz desigualdade a partir do momento que não há esse repensar sobre as práticas sociais, sobre esse sujeito imerso no seu mundo do trabalho, certo? Não há uma reflexão crítica propriamente dita. Já a educação libertadora, o sujeito é um sujeito ativo, o saber se constrói no diálogo, e não qualquer tipo de diálogo. A gente toma aí a palavra dialogicidade, Paulo Freire, que é a conversa de duas ou mais pessoas em prol da transformação da realidade. Promove consciência crítica, então quanto mais consciente criticamente, faz parte do pressuposto que mais conhecimento nós temos e podemos intervir da melhor forma possível em sociedade. Então, a educação como prática social e política é uma educação ou prática da liberdade, é uma educação dialógica e problematizadora. A formação de sujeitos críticos, conscientes e capazes de transformar a realidade, promove a emancipação e a ação transformadora, e a educação autêntica não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo, como diz Freire. Então, a relação de ensinar e aprender é uma relação dialética, que são categorias diferentes, mas que se relacionam. Então, dentro desse contexto de uma educação com prática social, política e transformadora, nós chegamos à conclusão, né, que podemos sempre pensar além do que é nos posto. Aí nós temos a origem e o desenvolvimento histórico da didática. A gente vai trazer alguns momentos históricos importantes, né?
a gente situa aqui os primórdios da didática, que eu aprendi de 1549 a 1930, que é a educação jesuítica, né? Em que, contextualizando, a gente coloca essa sociedade como uma sociedade agrária e exportadora, uma educação voltada para a catequese e instrução dos indígenas, já que era feito pelos jesuítas, né? E aí a gente coloca aí o Rádio Statior, que é uma formação do universal humanista e cristã, né? Que era o livro, documentos que se materializava a educação propriamente dita para esses indígenas. A pedagogia centrada é a tradicional, no qual centrada nos dogmas religiosos, especialmente da Igreja Católica, e a ausência de pensamento crítico, já que, como já foi colocado, a missão, né, desses primórdios aqui era para catequizar, né, esses indígenas. Aí nós temos que o papel da didática ou metodologia de ensino, denominada do Código Pedagógico dos Jesuítas, centrado em seu caráter meramente formal, tendo por base o intelecto, o conhecimento e marcado pela visão essencialista de homem, certo? De acordo com Saviani, a pedagogia tradicional, na vertente religiosa, é marcada por uma visão essencialista do homem, isto é, homem construído por uma essência universal e imutável. Então, a metodologia de ensino, a didática dessa época, é entendida como um conjunto de regras e normas prescritas que visam a orientação do ensino e do estudo. Então, não há um viés crítico de transformação, não, mas de ordem vigente a atender aquilo que era posto pela igreja e pelo... Aí nós temos, né, os primórdios da didática em 1559, a gente pode colocar a pedagogia pombalina, tá? Aqui do lado, Marquês de Pombal, em que ele corresponde à orientação que se imprimiu ao ensino em português no Brasil com a promulgação em 1759 das reformas pombalinas, né? Com a saída dos jesuítas, a gente tem as reformas pombalinas de instrução pública, denominadas por terem sido baixadas pelo Marquês de Pombal, então primeiro-ministro do rei de Portugal, Dom José I. Então, o que essas reformas vêm a nos, né, trazer nesse contexto, né? Elas se contrapunham aos predomínios das ideias religiosas e, com base nas ideias laicas inspiradas no iluminismo, instruir o privilégio do Estado em matéria de instrução. Então, você vê um distanciamento, né, dos pressupostos da educação jesuítica. Aí nós temos, assim, as aulas régias, isto é, o que eram essas aulas régias? Eram disciplinas avulsas ministradas por um professor nomeado e pago pela coroa portuguesa com recurso do subsídio literário instituído em 1772, em que, na época, devido aos avanços que já se tinha com a educação jesuítica, essa medida das aulas régias foi considerada um retrocesso. E aí, por volta de 1870, a gente vai ter já a expansão cafeeira e da passagem de um modelo agrário exportador para o urbano comercial, né? Aí a gente tem, né, a questão do iluminismo, que toma o corpus cada vez mais independente da influência religiosa, ou seja, algo que se distancia. Suprime-se o ensino religioso nas escolas públicas, o Estado assume a laicidade. Há uma penetração, indicadores da penetração da pedagogia tradicional no parecer de Rui Barbosa e a aprovação da reforma Benjamin Constant, que, como já vi com essas ideias do iluminismo, vem disseminar a visão burguesa no mundo e na sociedade, né? Nós sabemos que a escola é o espelho da sociedade que nós temos. Então, essa vertente leiga da pedagogia tradicional mantém a visão essencialista do homem, com esse caráter religioso, não como uma criação divina, mas alinhada à noção de uma natureza humana essencialmente racional, que inspirou a criação da escola pública, laica, universal e gratuita. Então, dentro desses contextos, né, a gente vai observar, né, a didática nos cursos de formação de professores a partir de 1930, que aí é o que vai chamar a atenção para a nossa disciplina, que em 1930 a gente tem uma sociedade já capitalista, nós temos aí a crise cafeeira do Brasil, a Revolução Francesa, Vargas cria o Ministério da Educação e da Saúde. Já em 1930 a gente já vai ter a Reforma Francisco dos Santos, organização do regime universitário, a Faculdade de Filosofia, de Ciência e Letras da USP. Em 1932 nós temos um marco importantíssimo, né, que é o dos pioneiros da educação da Escola Nova, que eles eram altamente contrários aos ideais do ensino tradicional. Em 1934, a origem da didática como disciplina dos cursos de formação de professores, ainda dá para perceber que é uma disciplina nova ainda nos cursos de formação de professores. E aí, de 1930,
a 1945, a didática tradicional cumpre renová-la, ou seja, a gente tem inicialmente uma parte pedagógica que era realizada nos cursos de formação de professor nos institutos de educação que tinha no Brasil todo. O Decreto-Lei de 1199, artigo 20, a didática foi instituída como curso e disciplina durante duração de 1 ano. Em 1941, a didática passa a ser considerada um curso independente, realizado após o término do bacharelado, esquema 3+1, popularmente conhecido como 3+1. O escolanovismo, ou seja, a escola nova é a valorização da criança, vista como ser dotada de poderes individuais, cuja liberdade, iniciativa, autonomia e interesse devem ser respeitados. E a gente tem experiências como autodescoberta, pesquisas, entre outros, que vão ser trazidos diferente do ensino tradicional. A didática tem um caráter prático técnico do processo de ensino e aprendizagem, onde teoria e prática são justapostas. E aí a gente tem o ensino é concebido como um processo de pesquisa, métodos e técnicas mais utilizados, estudo dirigido, unidades didáticas, métodos de projeto. A pedagogia tecnicista, né, que também bebe na fonte do behaviorismo na psicologia da educação. A didática é entendida como um conjunto de ideias e métodos, privilegiando a dimensão técnica do processo de ensino, fundamentado nos pressupostos psicológicos, psicopedagógicos e experimentais cientificamente validados na experiência e constituídos em teoria. A didática, a formação de um novo perfil de professor, ou seja, um professor técnico, né? E a gente tem de 1946, o decreto de 9.053, que desobriga o curso de didática, extinção do esquema 3+1, com parecer 258 de 62, a didática torna-se prática do ensino sob a forma de estado supervisionado, vocês veem os movimentos, né, do entendimento dessa disciplina, lutas ideológicas em 1948, em torno da oposição entre a escola particular e os defensores da escola pública. Em 1968 a 71, programa de auxílio ao ensino elementar, PABAE, que é o aperfeiçoamento de professores do curso normal, introdução das tecnologias educacionais dos Estados Unidos, didática centrada no liberalismo e pragmatismo. E aí a gente vê um pós-64, né, em que os 10 caminhos da didática, a gente vê uma ditadura instaurada, né, no Brasil, que é uma crise da pedagogia nova e articulação da tendência tecnicista, né, um projeto de desenvolvimentista para acelerar o crescimento socioeconômico. E a gente, para poder entender melhor esse período pós-1964, com a pedagogia tecnicista, a gente pensa que qual é o enfoque da papel da didática, né, o que a gente vai pensar, né, que o professor é um mero executor de objetivos instrucionais, de estratégias de ensino e de avaliação, já que ele é tido como um técnico, né, do ensino, formalismo didático por meio de planos elaborados segundo normas já pré-fixadas, ou seja, social, o sujeito não são levados em considerações, mas em ter essa formação o mais rápido possível. A didática é concebida como estratégia para o alcance dos produtos previstos para o processo de ensino-aprendizagem. E já a partir da década de 80, a gente vai ter uma didática, né, já que a gente vai caminhando da pós-ditadura, né, a partir de 1975, o que a gente vai chamar da pedagogia crítica ou dialética, né, que enfoca da didática vai além dos métodos e das técnicas, procurando associar escola à sociedade, teoria e prática, conteúdo, forma, técnica política, ensino-pesquisa, ensino-avaliação, professor-aluno. Então, a didática auxilia no processo de politização, de criticidade, né, de um desenvolvimento de um conhecimento mais profundo, né, superação do intelectualismo formal do tradicional, evitar o espontaneísmo, né, da escola novista, deixar o aluno mais solto, né, combater a orientação desmobilizadora do tecnicismo e recuperar as tarefas especificamente pedagógicas desprestigiadas pelo discurso reprodutivista. Então, dos anos 90 até os dias atuais, a gente já tem um mundo contemporâneo que é marcado pela hegemonia do projeto neoliberal, então acentua-se e amplia as formas de exclusão social e cultural, a globalização, as novas tecnologias da informação e da comunicação e os processos estão provocando uma reorganização do trabalho. Enfoque da didática, a gente pode perceber no primeiro momento para a formação do tecnólogo do ensino e depois a formação do professor como agente social. E dentro dessa lógica, a gente tem a primazia das competências e da avaliação do controle, né, o que nos chama a atenção, que é a didática modernizadora, uma pedagogia por competência e avaliação de resultados, bem centrada, né,
no viés bem tecnicista, concepção da didática desvinculada do contexto social mais amplo, possibilitando a formação do professor técnico, mero executor de atividades rotineiras acríticas e burocráticas. A aprendizagem das competências provoca individualização dos processos cognitivos em detrimento dos aspectos sociais presentes nos processos de produção do conhecimento. Didática centrada nas competências restrita e prepara, na realidade, o prático, o tecnológico, isto é, aquele que faz, mas não conhece os fundamentos do fazer, que se restringe ao mínimo universo escolar, esquecendo toda a relação com a realidade social mais ampla. Então, isso aí a gente precisa ter, né, o cuidado, né, de somente instrumentalizar as coisas, mas não entender os fundamentos, né? Então, a avaliação dos resultados, classificatória, autoritária, punitiva e excludente, e relação da teoria e prática se reduz à mera justaposição. Então, a gente olhando, né, já de idade na constituição da identidade docente, essa interação entre a pessoa e suas experiências individuais é muito importante. Então, a identidade se constrói, se transmite, e a gente situa aqui uma citação de Lax, que diz o seguinte, que é a construção de si mesmo profissional que evolui ao longo da carreira docente e que pode achar-se influenciado pela escola, pelas reformas e pelos contextos políticos, que inclui o compromisso pessoal, a disposição para aprender a ensinar, as crenças, os valores, os conhecimentos sobre as matérias que ensina, assim como sobre o ensino e as experiências passadas, assim como a vulnerabilidade profissional. E assim, uma das citações mais importantes do texto, as identidades profissionais formam uma complexa rede de histórias, conhecimentos e processos e rituais. Então, a partir disso, a gente vai pensar nas características da identidade docente, que essa formação ela é contínua desse profissional, é uma aprendizagem ao longo da vida, não é somente se formar, não, a gente está com todo momento desenvolvendo, lapidando, mesmo aprendendo nos apropriando uma melhor identidade, né, docente, uma construção dinâmica da identidade, até mesmo porque essa relação teoria e prática, essa relação homem-natureza, professor-escola, professor-aluno, tem um elemento de relações, a projeção futura dessa identidade, ou seja, que tipo de professor eu quero me tornar, para que tipo de sociedade, que tipo de aluno eu quero formar, né? Isso também se transforma, vai transformando, vai mudando. E a pergunta central que se deixa que é quem sou agora? E passo a ser quem quero me tornar? Formação baseada nas experiências vividas e composição da identidade por subidentidades, porque não é só minha, existem outras relações envolvidas, né? E essas subidentidades ligadas aos diferentes contextos de atuação, né? A gente sabe que nós professores a gente atuamos também em várias, né, esferas. Importância da harmonia entre subidentidades, fontes do conflito da identidade, resistência à mudança de subidentidades consolidadas, a conexão entre essa identidade profissional e a autoeficiência docente, identidade como fonte de motivação e comprometimento, identidade que vai essa questão da satisfação no exercício da docência. Então, nossa própria satisfação também vai moldando a nossa identidade mediante as condições que nos são ofertadas e também produzidas. Então, a influência de fatores diversos na identidade, o papel da identidade na qualidade do ensino. Então, mediante disso, agradecer e obrigada e bons estudos.